E aí, pessoal, tudo bem? Carmelo de Los Santos aqui para mais uma live da Semana do Violino, alguma coisa assim. Hoje eu tenho um convidado super especial, que eu tenho uma profunda admiração. Já vou revelar que não o conheço muito bem, mas vai ser uma coisa legal de... Vocês vão estar conhecendo ele como eu, porque eu só escuto, assim, ele tocando. Aí pessoal, tudo bem? Eu escuto ele tocando, eu escuto pessoas que eu tenho super confiança musical falar que ele é um super músico e eu vou pela palavra de quem eu confio, né? Então, nós vamos falar sobre violino barroco. Só tem um arco barroco aqui, o violino não é barroco. Não tá com ajuste pro barroco, mas eu vou deixar o nosso convidado falar sobre isso. Vamos ver aqui se Luiz Otávio Santos aparece. Deixa eu procurar. Luiz Otávio, se eu não te chamar, Luiz Otávio, tu dá uma banadinha nos comentários aí pra mim. Enfim, eu acho que o pessoal que gosta de música barroca, música antiga no Brasil, vai saber quem é Luiz Otávio Santos, né? E então, assim, é uma honra ter ele aqui, um super músico, violinista, que atuou na Europa por muitos anos. Estamos esperando o Luiz Otávio Santos, que eu gostaria que ele falasse um pouquinho sobre a sua carreira. Vamos ver se Luiz Otávio Santos apareceu aqui. Ali! Vamos lá. Meio rápido, eu não vi ele, mas ele vai aparecer aqui. Questão de alguns segundos. E aí, Luiz Aí, Otávio? funcionou. Tudo certo? Mais difícil que tocar violino barroco isso aqui. Não. Isso aqui depois de um tempo é rapidinho. Tudo bem contigo? Tudo bem, cara. E você? Opa, tá vendo? Eu fui no lugar errado. Assim tá perfeito. Luiz Otávio, muito obrigado pela tua participação aqui das lives. Muita gente que te conhece e que me perguntaram para eu fazer uma live contigo. E, obviamente, eu te conheço, assim, tocando. E a gente não se conhece muito, na verdade. A gente, na verdade, se falou, acho que pela primeira vez, ano passado, em Campos do Jordão, né, no festival. Mas eu gostaria que tu falasse um pouquinho aqui para o pessoal que não te conhece, um pouco da tua história no Brasil, na Europa, sucintamente. A tua história com o violino barroco. Enfim, como é que sucedeu isso aí? Certo. Bom, em primeiro lugar, é uma honra estar aqui falando com você, viu? Eu tenho que te falar, eu já falei várias vezes, assim, descrevendo, que eu admiro pra caramba, que você toca muito violino. E para mim, falar isso com outro colega, assim, para mim é uma vitamina, eu admiro muito grandes músicos. E, assim, eu vejo você, o jeito que você toca, o som, a sua técnica impecável, sabe? A gente vê realmente, sabe, uma mão boa, um arco bom. E principalmente o jeito que você transmite o teu conhecimento, sabe, é totalmente na direção que eu admiro, é com leveza, que é com muita transparência, né? Nunca um tom professoral, é sempre uma coisa... Porque tem muito, né? Tem muita gente que isso como uma forma de poder, né? Uma forma de Com impor, né? certeza. Com Eu certeza. não sou dessa linha. E Eu quando também não. eu vejo um colega, alguém principalmente tocando muito melhor do que eu fico muito, se encontrou muito pouco, mas eu tenho a impressão que a gente se conhece há muito tempo, como se fosse amigo, assim. Então eu acho que é essa empatia, assim. Então eu fico muito feliz de estar aqui, realmente. Exatamente. Temos um amigo em comum, Fernando Cordella, que sempre Claro, fala muito de ti para mim. claro. Então, E eu a tua irmã, confio. já trabalhei com ela, com a Cíntia, maravilhosa, Ah, sim, a soprano. minha irmã, Cíntia de Los Santos. Não sei se está aí na live, mas é uma super cantora. Acho que isso é coisa de família, isso é genético. De repente. É isso. E eu acho assim, o que você está fazendo, assim, convidando as pessoas, as suas aulas, eu vi os seus exemplos, né, de aula,
assim, sortudos são os seus alunos, porque você faz isso de uma forma, com uma categoria. Eu estou puxando saco, não, viu? É porque eu gosto mesmo. É difícil a gente receber tanto elogio, assim, ainda mais de um músico como tu. Então, muito obrigado, te agradeço de coração. Não, mas é de verdade. Assim, eu sou resolvida, violentamente, hein? O resto eu não sei. Então, eu não tenho problema nenhum em compartilhar isso, que é uma coisa de coleguismo, de artesão, né? E eu vejo que os seus alunos eles são muito privilegiados de ter um professor assim que ensina não só o violino, mas é música e essa postura que é muito importante, que é uma postura generosa e artística, que eu acho que é uma arte egoísta, né? Uma arte que vai para o lado maligno, né? Do poder, da manipulação, não é arte, né? E você é um iluminado desse. Então eu tenho muito prazer de te ouvir tocar, eu aprendo muito. Estou até nervoso aqui de falar hoje com Que é você. isso? Que é isso? Não, vamos falar de ti agora. Vamos falar um pouquinho da tua história, porque eu quero te conhecer melhor. Tu Tá. começaste, tu é brasileiro. Tu é brasileiro da onde? É bom que aí eu vou relaxando. Deixa eu tomar uma água aqui. O Baldini estava tomando outra coisa ontem. Olha o Baldini aí. Eu vi. Maravilhosa a conversa de vocês, muito boa. Aliás, tudo, assim, você, pô, chega agora de jogar confete, né? A minha história, tá. Bom, eu sou de Juiz de Fora, né? Uma família... Só um pouquinho, Luiz Otávio. O pessoal está reclamando que o teu som não está muito bom, e é verdade. Isso Será que, como... será que tá longe? É, agora acho que melhorou. Dá uma direcionada para tua voz, alguma coisa. Será que, de repente, assim, tá em cima de um guardanapo aqui? Aqui escorrega. Tá melhor? Eu acho que está melhor. Bom, se precisar de mudar, eu vejo aqui. Então. Então, eu sou de Juiz de Fora, originalmente, família que mexia com música, né? Que começou um trabalho muito bonito lá, praticamente fez uma cultura musical em Juiz de Fora que não tinha nada antes, né? O Centro Cultural Pro Música. Então, eu nasci dentro desse ambiente, né? E a minha história com o violino foi que, assim, começou com o Paulo Bozizio, né? Que foi o que introduziu o ensino de cordas lá em Juiz de Fora, que não tinha, imagina. Então, ele foi meu pontapé inicial, meu Big Bang, o grande mestre. Depois eu fui continuar os estudos no Rio, né? Porque é uma coisa típica de Juiz de Fora, né? Vai estudar no Rio, né? Todo mundo fala que Juiz de Fora é carioca do Brejo, né? E é verdade. Até o sotaque não é muito mineiro, né? Eu pensei Então, que tu fosse carioca, inclusive. Engraçado. não, é um mineiro meio fajuto, assim, porque é realmente muito perto, né? Assim, 1 hora e meia de carro, né? Tem. E aí no Rio, assim, meu mestre mesmo que me ensinou violino, a botar a mão no lugar, a escala e realmente a disciplina do violinista foi o Bernardo Bessler. Oh, grande Bernardo, grande Bernardo. Ele é realmente a fundação, ele é meu e pavimentou o meu caminho, né? Toda a base, que essa coisa é muito importante, esse início, né? Essa base, assim. A Priscila Rato também estudou depois com o Bernardo, não foi? Eu não sei, é Acho que sim, possível, ela falou disso aí semana passada também. porque tem um irmão dele também, o Michel Bessler também teve Não, é o muito. Bernardo. Hum, É o Bernardo. o Bernardo, inclusive, a mulher dele é belga, né? A Marie-Christine Springer, uma família também de músicos belga. E na época, então, porque assim, os meus irmãos são mais velhos, então eles mexiam com música antiga. Eles tinham um grupo, né, de música renascentista, na época, da década de 80. O som tá melhor? Tá melhor. Deixa eu fazer Tá. uma coisa que eu tinha esquecido. Eu vou gravar isso aqui no meu celular. Então pode ser que eu desapareça por um segundo. Um segundinho. Voltei. Agora tá gravando tudo. Então, e aí eu, desde garoto, estava acostumado assim, a conviver com essa música antiga, né, a música renascentista. Todos os discos que tinham em casa, a maioria eram discos de música barroca para baixo, né? E eu cheguei a tocar garoto, mesmo 12 anos, rabeca medieval, ali, a percussão. Então, isso estava ali desde cedo, né? Mas eu acho que tem uma questão de afinidade, né? A gente sempre tem uma afinidade maior, cada um, né? Com um certo tipo de repertório, estilo. Eu acredito nisso. Pelo menos comigo, assim, a atração pela música do século XVIII para baixo foi desde sempre, né? Então eu fazia o violino moderno, estudava, né, direitinho. Eu fiz o caminho das pedras, né? Senão não sabia colocar o dedo hoje, né? Que eu acho que isso é muito importante. A base do violino moderno
essencial. Eu sempre prego isso, que começar do violino barroco, eu acho que é um desastre, né? Porque o violino barroco precisa de realmente uma base, ainda que seja para destruir essa base toda, recomeçar, mas precisa de alguma coisa antes, né? Uma bagagem. Então eu Interessante. fiz, mas mesmo, eu acho, né? Tem gente que acha que não, isso tem uma polêmica aí, mas eu acredito isso. O violino é um instrumento muito difícil e o violino moderno, ele possibilita esse crescimento de uma forma saudável, né? E também o violino barroco é uma coisa que a gente pode falar mais para frente, é uma incógnita, é uma ideia, né? É uma atitude. Então não dá para você começar do zero com uma coisa que não tem uma decisão prévia. Eu quero fazer isso, né? Mas eu já ficava arranhando. Logo a gente conseguiu um protótipo de um violino barroco, talvez seja o primeiro que tinha no Brasil, não sei. E tinha lá os meus amigos da orquestra que a gente tocava junto, de uma forma autodidata, porque nem existia esse sistema de festivais de música que tem hoje, de música antiga, né? Ainda que seja uma vez por ano, é uma coisa, né? Era tudo no ar, né? Então, com 17 anos, eu tive a oportunidade, que foi também um acaso, de ir para a Holanda estudar, que para mim foi quase um presente, porque a Holanda, na época, era mais ainda do que hoje, assim, uma espécie de Olimpo, né, da música antiga. No movimento de música antiga na Holanda, foi não só pioneiro, mas assim muito forte até hoje. Mas na época, né, em 1990, né, quando eu fui, tinha 17 anos. Então eu caí de paraquedas na mão de um grande mestre, um pioneiro do violino barroco, né, o Sigismund Keuken, que é não só do violino, mas também do movimento de música antiga todo. Ele e os irmãos dele são... Tu pode escrever o nome dele aqui nos comentários? Vai tremer tudo aqui. Só escreve o nome dele, porque aí eu faço um pin e o pessoal anota o nome. Tá. Porque nem eu conheço, eu gostaria de ter isso aí depois. Ah, não, você tem que conhecer, é uma figura. Eu sempre escutei a gravação daquele, não sei pronunciar, desculpa, Kuitkin, uma coisa assim. É esse o cara. É porque o nome holandês é uma língua meio doidona mesmo. O I fala I. Então é Sigismund Kuyken. Nossa, desculpa a ignorância, mas é esse aí, ó. Mas ele está acostumado com isso. Na França, por exemplo, que eles são cultuados muito, eles falam Sigismund Kuyken. Tu estudou com esse cara que foi o pioneiro de tudo, assim, né? Uhum. Ele Que legal. foi meu mestre, foi meu mentor. E assim, eu considero ter como um segundo pai, sabe? Porque eu fui muito cedo, né, 17 anos, e assim, aquela coisa que eu prego muito da tradição mestre-aprendiz, sabe? Que é muito mais do que você só estudar o instrumento. É uma coisa, é uma atitude, é uma visão de mundo, né? E o Sigismund, para mim, foi isso tudo, né? E eu aprendi o violino barroco da forma mais radical. Peraí que agora eu estou me cortando, né? Você viu que eu sou um virtuose da câmera. Aí ficou bom. Né? O Sigismund, ele é responsável pelo resgate dessa técnica antiga, onde você não encosta no violino, né? É como as pinturas antigas. O violino está livre. Isso foi um trabalho dele longo, penoso, de pesquisa, de recomeço toda hora. E então, assim, eu considero assim a escola de violino barroco mais profunda, mais, pelo menos a gente pode falar, mais diferente da moderna. Isso é indiscutível, né? E aí dentro desse celeiro, assim, estou falando demais talvez, mas eu vou acabar logo. Não, tá ótimo, tá ótimo. Dentro desse, assim, espécie de ambiente, que, né, porque assim, eu tive a sorte, né, foi um privilégio, de conviver com esses velhinhos, todos esses pioneiros, sabe? Eu toquei com todos eles, e antes deles morrerem, eles morreram, estão morrendo todos aos poucos, né? Claro. Então eu ali novinho, já convivendo com esses pioneiros, né, com esses filósofos, né, já. E logo, com 18 anos, eu comecei a tocar na orquestra do Sigismund, que chama La Petite Bande, que é uma das orquestras barrocas mais antigas. E ainda, bom, hoje ela está meio desativada, né, com a crise mundial. Mas na época, principalmente, quando eu comecei a tocar, ela estava no ápice, assim, era realmente o Golden Team mesmo, né? E eu ali, naquele meio, né? E eu cresci nesse ateliê, né? Eu toquei na Petite Bande por 16 anos. Então, ali todo aquele repertório. Bom, e na Petite Bande eu fui crescendo. Eu comecei como violinista, depois eu virei Spala durante vários anos e solista, gravei. Então eu tenho ali a minha formação, né? Toda a minha transformação de violinista, sei lá o quê. Tu fizeste gravações com eles, né? Muitas.
quantas mais ou menos, só para o pessoal saber aqui, de repente até Eu acho procurar se tiver alguma coisa no YouTube. eu tocando na Petite Band, acho que passaram de 80 discos, 80 CDs, por aí. Era uma Caramba! época privilegiada que, assim, cada produção, né, cada turnê, cada tudo sempre em projetos, né, cada produção sempre terminava com a gravação de um CD, né, uma coisa hoje inimaginável. Então a gente fazia uma turnê de sinfonias de Haydn, sempre depois tinha umas, né, 3, 4 dias de sessão de gravação. Então esses CDs que infelizmente estão meio que perdidos, hoje está uma coisa meio, né, a discografia está meio desmantelada, né? Mas tem muito, a discografia da Petite Band é muito grande, né? Imagina, eu cheguei em 92, 91, e eles estão desde 72, que é o ano do meu nascimento. Né? Então, quer dizer, é uma discografia gigante e de referência, né? Que fez uma espécie de paradigma. Né? Então, é isso. Então, a partir daí, eu meio que fiquei meio nessa turma seleta. Né? Então, eu era chamado para tocar em outros grupos, né? Como líder, como solista. Né? Gravei vários CDs com grupos franceses, belgas, né? Alemães. E aí, Uau! logo eu também virei professor, né? Em 95, eu não tinha nem terminado ainda o conservatório, que eu terminei em 96, eu comecei a dar aula na escola de música de Fiesole, que é em Florença, né? Na verdade, Florença tem uma montanha assim, e lá em cima tem um bairro, que na verdade é uma outra cidade, até etrusca, né? Tem ruínas muito mais antigas que Florença. E lá tem uma escola de música super também conceituada na Itália, e eu dei aula de violino barroco lá por 5 anos. Uhum. Era um presente para mim, mas eu morando na Holanda, naquele nublado, aquele frio, chovendo, eu ia uma vez, Dá uma fugida, né? ficava 5 dias ali naquele sol, naquele lugar maravilhoso, e voltava com a bagagem cheia de parmigiano, de queijos maravilhosos, assim, era um Vinho. alimento, assim. E aí depois, também acho que 2, 3 anos depois, em 98, eu comecei a dar aula em Bruxelas, no Conservatório Real de Bruxelas, como Uau! assistente de Sigiswald. Eu fui assistente dele até 2005, né? Ali também foi uma grande oportunidade, porque o Sigiswald atrai muito aluno, né? A média de alunos que a gente tinha a cada ano eram 20 alunos de violino barroco. Isso aí, do ponto do parâmetro do mundo barroco, é um número assim astronômico, né? Porque as Sim. classes de música antiga são sempre pequenas, né? Assim, 4 alunos de oboé barroco, trombone tem 3, né? Todos os departamentos de música antiga na Europa tem assim, é pouquinho, não tem outro jeito. Ainda bem, porque senão o que esse povo vai fazer, né? E de violino, normalmente a média são 7, né, 6 alunos. E o Siglo tinha isso, 22. Por isso a necessidade de um assistente também. Então eu dei aula lá, assim, quase que em pé de igualdade com ele, porque ele estava sempre fora, né, às vezes fazendo ali o quarteto de cordas, não sei o quê. Então eu tinha que assumir os alunos todos, né? Então, nessa época eu dei aula assim para tudo quanto é nacionalidade, assim, foi uma escola, né? Russo, australiano, japonês, alemão, chileno, né? Era assim, o magneto que era, né? E deixa eu te perguntar uma coisa assim, bem pelo lado. Tu tivesse que se comunicar em inglês com esses alunos? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é como é que tu aprendeste holandês? É uma das línguas mais difíceis que tem. Tem, é horrorosa. Na verdade, meu holandês sempre foi muito infantil, porque na Holanda eles têm, na verdade, uma qualidade, mas é um defeito. Eles acolhem muitos estrangeiros falando só inglês, porque eles, não sei se eles aceitam que a língua deles é muito hermética, muito feia, não sei lá. Então você pode passar vários anos só falando inglês, que eles, na boa, né? É claro que você vai penetrar na sociedade muito mais falando holandês, mas o círculo de músicos, principalmente em torno do conservatório, é 99% de estrangeiros. Então, por exemplo, lá a gente falava espanhol, francês, italiano, porque era muito estrangeiro, principalmente no departamento de música antiga. Então, eu morei 10 anos, uma coisa assim, 9, nem sei, mas 9 anos na Holanda, porque depois eu fui para a Bélgica, né? E aí, 9 anos, eu tinha que estar escrevendo um livro em holandês, né? E, na verdade, não é bem isso, é só o basicão mesmo, né? Mas aí eu já Não, tinha uma base de francês, depois eu aprendi italiano bem, né? Porque eu dei aula na Itália, claro. espanhol vai aquele portunhol, né? Então, eu dei aula em várias línguas. Não sou que nem meu ex-professor de cravo, Jacques Or, que o hobby dele é dar aula na língua nativa do aluno. Então, ele dá aula até em polonês, assim, né? Mas isso é uma exceção. Uau! Então, essa Incrível. atividade didática durou até quando eu fui, né? Quando eu tive a decisão de voltar para o Brasil, né? Então, Tá, e agora eu vou ter que te perguntar. Tu pode responder como tu quiser.
por que voltar ao Brasil com uma experiência tão rica musical, sabendo que no Brasil a gente tem uma experiência que não chega nem nos pés, né, da Europa. É. Não, isso foi uma decisão humana, uma coisa assim, por muito Pessoal, tempo. Não, e também uma coisa de ter uma certa intuição de que ou eu vinha naquela época ou eu ia ficar para sempre. Porque eu vi quanto mais velho vai ficando, menos impulso, menos energia você tem para poder fazer outras coisas, né? Então, eu estava com 30 anos, 31, não sei bem as datas, então, tipo, eu tenho que voltar agora, né? Porque eu estava praticamente a mesma idade. Eu fui com 17 anos, eu quase estava com 17 de Europa. Eu estava, espera aí, eu estou quase mais tempo na Europa que de Brasil, então me deu um tilt, assim, né? eu estou E, passando por isso agora. é, 20 anos, cuidado. depois de Olha, 20 anos. eu não falo assim, ainda mais agora, porque quando eu vim em 2005, estava muito melhor do que agora, né? E também eu tive Carmen, eu tive uma coisa assim privilegiada, porque eu nunca realmente deixei o Brasil. Todos os anos que eu passei lá, eu voltava sempre por causa da atividade que a gente fazia com a minha família em Juiz de Fora. A gente começou a fazer um festival de música que cresceu e virou, sabe, uma coisa gigante, que influenciou a vida de muita gente. Sim, com E certeza. então eu todo ano vinha para dar aula no festival e com os nossos colegas, né, que eu convidava. De uma certa forma era uma ponte. Eu estava sempre trazendo para o Brasil o que eu estava fazendo na Europa. Então eu me sentia Que muito legal. útil e ao mesmo tempo sentia que eu não estava com aquele gap, aquele buraco que normalmente acontece com quem não mantém um fio ou É, uma. eu, Então eu, quando eu, eu vou. eu, no meu caso, eu mantive um pouco com os Estados Unidos, mas nos últimos anos eu tenho mais estreito ainda, porque sinto muita falta da. É uma questão humana, como tu falaste, Uma, assim, da cultura, da família, das pessoas, dos alunos, de poder passar alguma coisa em diante que talvez, né, não teriam. Então, assim, eu acho que é muito bacana isso, ouvir isso aí de ti. é isso que você falou, assim, a sensação de que você está contribuindo de uma forma mais intensa e mais decisiva. Né? Porque, Sim, por exemplo, eu dava aula no Conservatório de Bruxelas, o Sigismund um dia chegou para mim e falou: eu quero que você seja o meu sucessor. Eu estou para aposentar e eu quero que você entre no meu lugar. Aí eu fiquei assim, putz. E eu já estava com a ideia já fermentando na cabeça. Aí eu tive que falar para ele, eu não ia mentir, depois eu ia desfalar. Né? Eu falei: olha, é o seguinte, eu estou com a ideia de voltar para o Brasil daqui a um tempinho. Né? uhum. E aí ele olhou para mim assim, sério, com aquele. Né? Ele ficou um tempão olhando para mim assim. Aí eu falei: putz. Aí ele falou: estou entendendo. Você é um cara especial mesmo, você tem que voltar. Tem que... Ele, como se tivesse enxergado alguma coisa, sei lá, ele era Uau. especial. E aí ele me liberou do fardo de ter feito um convite que qualquer um largava, sei lá, não é qualquer um, mas assim, muita gente, mas, sabe, largava tudo para poder ter um cargo nessa posição. Foi uma coisa que eu tive que abrir mão, né? Outra, Que como eu sabia que, por exemplo, eu podia manter a minha carreira lá, né, ir várias vezes, tocar, gravar, essa coisa não depende muito de onde você mora, né? Então, eu falei, não, dá para fazer e agora intensificar todo um trabalho que eu já vinha fazendo em Juiz de Fora, né? Que eu fui diretor artístico 15 anos do festival. Falei assim, não, uhum. é a rotina, é o dia a dia no Brasil que vai fazer algo em um outro patamar do que foi feito até agora, que já foi muito, né? A gente gravou 15 CDs com a Orquestra Barroca do festival, quer dizer, foi um trabalho também de fundação, de sementinha ali, de regar, né? Mas precisava desse plus, né? E o lado humano, né? Que é a sensação de você ir fazer compra no supermercado e você fala, né? E tem o mesmo tipo É de muito diferente, body não é? language, é outra coisa, assim, ou você vive naquela bolha de estrangeiro, né? Ou você entra dentro da cultura mesmo, esquece um pouco, né? Abdica um pouco das suas raízes. Como isso nunca aconteceu, eu estava meio que secando. Eu falei assim, eu preciso voltar para as minhas raízes. Foi isso. Uau, nossa. Às vezes eu chego no Brasil e entro no Uber e eu já começo a conversar e eu, agora tô na minha terra. Então, Luiz Otávio, é muito legal a tua história e é muito diferente, né, pessoal, para quem está assistindo aqui, de ler a biografia de uma pessoa, o currículo e saber da pessoa a sua história, né? Então, eu adoro perguntar como é que é a história das pessoas. Agora, explica para quem não sabe
Nada, Luiz Otávio. Porque eu tenho seguidores aqui que, de repente, são até iniciantes do violino moderno e não sabem nada sobre o que é violino barroco. Tu poderias fazer uma introdução mesmo, assim, tipo, o violino barroco se caracteriza por isso, 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 isso. Tá. Não, isso não é. Eu faço isso o tempo inteiro. Aliás, fazendo o tempo inteiro o que a gente acha e meio que elimina antigas convicções. Aliás, nenhuma convicção, porque acho que a música antiga é feita disso. Isso é muito importante. A base desse movimento todo de música antiga bem feito, é o que eu aprendi com os velhinhos lá, é justamente a curiosidade e a imitação, ou seja, a total não definição. É como Nietzsche fala, né? Como é que ele fala? A, a convicção é a inércia do espírito. Então, eu acho que é uma coisa que alimenta essa curiosidade. Então, o violino barroco, essa vontade de querer aproximar mais, ou principalmente a coisa artística, de fazer mais bonito, que acho que a questão também entra numa erudição, às vezes, meio perigosa, meio pedante, da informação acadêmica, da informação científica, virar justificativa daquilo. E a coisa assim, a música tem que ser bonita e bem feita, então sempre envolve a habilidade, né, o ofício do artesão, né? Então, o que move, eu acho, é aquele violinista, vamos falar só do violino barroco, o violinista que está tocando e fala assim, não, eu acho que eu preciso mais. Eu sinto que, do jeito que eu estou tocando, não está correspondendo, eu tenho uma intuição que isso deveria ser diferente. Deveria ser diferente. Então, o violino barroco começa com essa busca. É uma eterna busca. Aliás, em termos de tecnologia, muda o tempo inteiro. É o jeito das cordas, né, o diâmetro das cordas. Quando eu comecei o violino barroco, quase 30 anos atrás, eu usava praticamente a metade do diâmetro das cordas que eu uso hoje. É uma coisa impensável. Se eu colocar aquelas cordinhas de novo, eu não vou nem conseguir tocar, ou vou achar horrível. Então, assim, essas coisas são baseadas na não convicção, na espécie de depor as armas que foram feitas pelo cânone, pelo jeito institucionalizado de ensino. É assim que se faz. E aí o músico, não todos, graças a Deus, mas o músico, ele aprende aquilo e faz aquilo sequer refletindo ou né, trazendo de dentro algum tipo de intuição. Será que é? Mas se eu tentar aqui e ali, né? Então o violino barroco, do jeito mais técnico, porque isso os luthiers, todo luthier de categoria, bom com formação, todos eles sabem como é que é o instrumento antigo. Eles simplesmente não falam disso ou não gostam, porque também isso é uma questão de abertura artística, de achar que aquilo ali pode ser bonito. O violino barroco, ele tem o braço mais reto do que Vou o violino mostrar um moderno. não barroco. Tá. É pouca coisa, mas porque muda muito isso aqui. Né, Isso. O ângulo do braço. ele é mais grosso e mais reto. Isso é uma coisa que Ele é mais afeta grosso muito. também? Mostra assim. É, ele é mais grosso, sim. Um pouco mais. Isso também é um pouco de gosto do freguês, mas em geral é bem mais grosso que o moderno, né? Que é bem fino e uniforme. Aqui ele faz um crescendo, ele vai engrossa, né? Mas o que faz diferença mesmo nessa história é que isso aqui esse ângulo vai afetar a tensão das cordas. O cavalete é outro design, né? E tem milhões. Aí que começa a confusão da organologia, do jeito da música antiga. O que é? Porque tem muitos exemplos e inconsistentes. É uma busca cheia de dúvidas, né? O que eu tenho é esse aqui, que é bonitinho. Tá lindo o Tá? teu cavalete. Eu até nem tô achando ele muito baixo. Eu tô achando ele bem. Isso aí varia, como todo mundo sabe, com o abalamento, como é que chama isso, né? Então, esse violino aqui é um testore. Então, assim, ele é... Né? Então, mas eu gosto do violino com tensão. Eu pedi, quem fez essa restauração é o Marcelo Viana Cruz. Ah, Você já ouvi conhece. falar. Maravilhoso. Realmente recomendo. Todos os violinistas que estiverem ouvindo aí, é muito Ele bom. está onde? Belo Horizonte. Belo Horizonte. Ele morou em Cremona há muitos anos e a especialidade assim, a paixão são os instrumentos antigos. Então, ele faz violinos, violoncelos e violas barrocos. Show de bola. E os Vou instrumentos botar modernos. aqui, vou botar. Marcelo Viana com um N só, né? Acho que é 2 N's. Eu imaginei. Viana. Deixa eu afinar aqui porque eu estou segurando a corda. Nossa, eu desapareci agora. Calma aí.
Voltei. Então, aí ele restaurou esse violino. Obviamente, a gente sempre encontra um violino original, ele está sempre, na maioria das vezes, modernizado, que a gente fala, né? Então, tem que voltar para as condições originais. Então, é o braço, o cavalete, que tem outro design, mais fino, blá, blá. A barra harmônica também é menor e a alma também tem outra dimensão. Aí vem a parte bijuteria, né, acessório, né, que é o estandarte, o espelho mais curto, normalmente com uma madeira mais leve, né, nunca ébano, assim. Aqui tem uma folhinha só. E que mais? Isso aqui, essa tensão e as cordas de tripa nua. 3 cordas de tripa nua e uma revestida. Só a sol é revestida. As outras sim. são de tripa. Então, e ela é revestida assim, pelo quê? Metal qual? Prata. Prata. Eu acho, não sei. Mas aí, assim, outra... Olha a corda ré, é um cipózinho, né? Então, são cordas bem mais grossas. Você imaginar, por exemplo, o contrabaixo, a corda de tripa é um cipó, assim, entendeu? Então, isso aqui resulta num outro tipo de tensão. Tudo isso vai convidar ou obrigar o violinista a ter que tocar de outra maneira. Não dá. Tem o arco também, esqueci de falar, que também tem milhões de modelos, mas, em geral, o que caracteriza o arco barroco, não o clássico, o de transição, é mais peso no talão e menos peso na ponta. Deixa eu mostrar um moderno em relação a isso aí. Pode colocar só para o pessoal ver direito aí para cima. Botar para cima, assim. Só o talão. Isso. É bem diferente. Esse é muito importante a gente achar que os caras, naquela época, sabiam o que estavam fazendo. Esse conceito de evolução, que as coisas foram melhorando, é que nem falar que o Stradivarius é tadinho, que ele precisa aprender um pouco mais, né? Cada instrumento, cada jeito de tocar é adequado e coerente com a época dele, né? Então, quer dizer, toda essa montagem, ela servia artisticamente àquele gosto, né? Então, esse arco, assim, do ponto de vista moderno, ele pode, se você entra, né? Isso eu estou falando nunca de uma forma pejorativa, tá? Nunca atacando, né? Ao contrário, é o abraço de todos os violinistas. Mas se for entrar com uma técnica puramente moderna, a primeira impressão que a gente tem é que é um arco defeituoso. Isso é um palitinho, né? Porque ele não tem essa uniformidade que é uma característica dos estilos posteriores, né? Do som uniforme, da ausência de ruptura entre as notas, a articulação não como uma prioridade. Então, esse arco, a partir dos 1800 e tantos, com Turte, que essa ponta ganhou uma rivalidade, isso é uma coisa característica do estilo. E, anterior a isso, a desigualdade era muito bem-vinda. Né? Então, tem um pedaço que se comporta de uma maneira e outro pedaço que se comporta de outra, é uma ferramenta utilíssima para esse jeito de tocar que privilegia a diversidade e a desigualdade. Que aí a gente está falando do jeito, agora vou dar uma puladinha. O violino barroco, ele obriga a gente a tocar dessa forma, porque ele responde melhor desse jeito desigual. Porque a gente sente que isso também como é que fala, coincide com o blá 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 teórico todo da época, da história da música retórica, né, que é um discurso musical. Os compositores imaginavam a sua música como uma oração. Então, essa pontuação, as cadências, né, os intervalos, a harmonia com uma forma lógica, tudo isso faz parte de uma gramática musical, que tem que ser tocada também de uma forma eloquente. Não? A gente tem que saber as regras de gramática para parecer inteligível, né? Então, claro, esse jeito desigual de tocar, que não é defeituoso, mas é variado, corresponde à fala humana. A gente fala de uma forma desigual, né? Mas explica para nós o que é desigual para quem nunca viu ou ouviu um arco barroco. O que é desigual? É porque para baixo ele vai ser mais pesado, para cima ele mais leve? É isso? Eu queria colocar num patamar maior, porque existe um discurso mais primeiro encontro que tem essa ideia da hierarquia,
que a arcada para baixo é boa e a arcada para cima é ruim, né? Que tem até esse mito do traço, que é noble e vil, né? Nobilis e vilis, bom e ruim. Só que isso pode acarretar numa espécie de primitivismo, né? De uma coisa muito básica, né? De tocar de uma forma... Né? Isso é muito primário, né? Mas isso contém... Caricatural, eu diria, né? Caricatural. E, na verdade, a tradição moderna romântica é de criar uma caricatura do movimento de música antiga dos anos 50, 60, né? Claro, Fala. Não. E isso aí é um erro, né? Eu vejo de vez em quando grandes violinistas que eu admiro tentando imitar como é que seria o barroco e fico assim, gente, que ignorância. Exatamente. Isso é até, como é que fala? Eu não tiro mérito, eu acho que isso, quando você vê um violino barroco mal tocado, dá muita raiva, né? Porque assim, o violino é um instrumento que requer estudo e aperfeiçoamento e tempo. Para tocar muito bem, não tem milagre, precisa estudar. Então, quando fica uma coisa reduzida a um primitivismo, né, uma coisa primária, dá um pouco. Então, o movimento de música antiga pode chegar para esses lados, o lado do amadorismo, né, que justifica justamente com essa erudição, que às vezes é muito superficial, né, de livros e de capa, né, e para tentar mascarar simplesmente uma música mal feita, né? Então, quer dizer, o violino é igual para todo mundo, ele precisa estar legal. Agora, a cabeça é que muda. Então, a música antiga, vamos falar só do violino e não do canto. O violino barroco é uma mudança radical, uma transformação irreversível que acontece dentro aqui da cabeça, de como você vê a música, como você vê a forma de tocar, né? Então, essa desigualdade que você fala, ela está presente em tudo, nas notas, nos timbres, nos ritmos. É de você nunca tocar uma coisa igual a outra, de nunca ser uma coisa, de uma certa forma, assim, mecânica, uma coisa maciça, assim... maciça. E, assim, que tem a ver com uma coisa industrial, uma coisa assim, sabe, muito máquina, né? Então, tudo no barroco era feito de gestos, né? As pessoas falavam de uma forma curvilínea, né? Tem tratados de gestual, exatamente, tem tratados de esgrima que ensinam. Esse eu gosto muito de falar para meus alunos, que parece o arco. Eles falam a coisa da extensão. Eu imagino que o arco é a extensão do braço da pessoa. É como se não existe uma divisão. Você não está pegando. O gesto ele nasce para começar aqui e depois ele é transformado em movimento. Isso é que bem bonito, barroco. É bonito porque é filosófico, na verdade, também, né? Então, Além de prático. Além de ter exatamente, a gente tem um objetivo, mas tudo isso contextualiza a proposta toda e não deixa ela cair nesse bueiro da secura artística. Isso tem que partir de uma convicção meio inquieta, meio cheia de dúvida, meio um paradoxo falar isso, de que a gente pode sempre fazer diferente, que o texto musical, que é realmente a obra de arte, ela está ali instigando a gente, sempre falando, olha, tem mais do que você imagina, né? Não é só isso que você está vendo, olha mais, né? Tenta mais. Então, essa busca, que é o violino barroco, que é uma coisa inconstante, eu toco muito diferente do que eu tocava 20 anos atrás ou 10 anos atrás. A gente vai transformando, não quer dizer melhorando, mas a gente vai mudando a visão que a gente tem dessa proposta, que é muito maluca, é muito incerta. Né? Ela é cheia de dúvidas. Luiz Otávio, para quem nunca escutou, tu pode tocar 15 segundos de alguma coisa? Bravo. Escolheste Bach, hein? Cara, eu tenho um negócio, todo mundo sabe que isso é uma coisa meio leitmotiv. Bach é o começo, meio e fim, e o fim não é o fim, é o começo de outra coisa. Eu acho que a gente tem muita tudo, sorte. Não é só da música barroca, né? Para mim, não, de tudo. Isso ali, assim, a gente, por exemplo, isso é para falar, eu fico muito limitado no meu repertório. Eu tenho muito consciência tranquila das coisas que eu não sei fazer. Eu não vou me meter
por pretensão e ambição, a fazer coisas que eu simplesmente não sei. Né? Então, eu não vou tocar o concerto de Barber, né? Eu não vou tocar o concerto de Albarber, porque primeiro que eu não consigo tocar aquilo, que é difícil pra caramba, mas aquela música, ela tá longe da minha linguagem, das minhas ferramentas. Sim, é outra linguagem, completamente. E a linguagem barroca, essa técnica, esse jeito de tocar, eu construí ao longo de muitos anos, por afinidade, por obstinação, né, de querer fazer aquilo cada vez melhor. Então, é o que eu faço. Né? Então, agora a gente vai tocar um pouquinho e eu vou ter que entrar nessa área porque é do meu interesse e eu acho que vai criar uma polêmica. Eu escuto tu tocando com vibrato. E essa história de que barroco não tem vibrato? É a mesma história. Eu vou te falar uma série de coisas. Você falou da coisa da década de 60, depois que os grandes mestres do violino moderno quase uma ojeriza. E eu acho essa ojeriza justificável, tipo, graças a Deus, porque o belo, o bonito e o bem feito é um só, ele só muda de roupa, né? Então, essa busca sofrida da música antiga passou por essa incerteza. Imagina, hoje nós temos modelos para imitar, né? Nós temos bons exemplos para se espelhar, né? Mas há 40, 50 anos atrás, esses pioneiros, esses velhinhos, como costumam falar, eles estavam ali no meio da areia movediça. Então, por exemplo, tem uma coisa que se fala muito, nos tratados de canto, tudo que chama messa di voce, que é como fazer a nota. A nota pode escrever para nós? Tá. Nossa, esse assunto de vibrato para mim é Não, fantástico. é muito simples. Eu vou te falar o que eu acho, mas é muito simples. Aqui o corretor Mas não está se gostando. tu falar o que eu penso que é, cara, eu vou comprar uma passagem, te dar um abraço amanhã no café da tarde. Você não vai poder ir por causa da quarentena. Não pode, tem isolamento social, por isso que eu não vou. Tá certo. Mas você acha que a gente vai concordar? Chama isso aqui. Vai. Tá ainda? Messa di voce, foi aí? Foi. Messa di voce. É italiano. E aí, isso tem nos tratados de Catini, di voce, que é colocar a voz, é como fazer... Tô travado? Tá travando. Tá parado. Agora. E agora tá sem som. Problemas técnicos. Acho que tá muita gente usando a internet e aí tá a frequência hoje tá um pouquinho ruim. Mas, gente, o que vocês vão escutar agora, levem pra vida. Ih, derrubei minha água. Me emocionei. E sai e entra de novo. Vai ser melhor. Sai da live e entra de novo. Sai. Ai, ai. Deixa eu escrever para ele aqui. Eu vou mandar. Pronto. Porque acontece, os corações também estão travados, né? Gente, alguém tá gravando isso aqui para mim, porque eu acho que a minha gravação de tela não vai ficar legal. Embora já vários de vocês já me deram muitas dicas de como gravar isso aqui e depois postar. E eu já tenho as últimas duas, não, as últimas 3 lives. Então eu vou tentar, quando conseguir um tempinho, eu vou ficar mais tempo no computador e, e vou colocar essas lives aí para disponibilizar para o pessoal no YouTube, tá bom? E vou tentar colocar aqui também no meu IGTV. Pois é, eu desliguei os comentários antes, mas quando voltaram os comentários, que eu queria que ele escrevesse esse messa di voce. Aí, não chegou. Quando ele chegar aí, me avisem. Então, gente, grande Luiz Otávio Santos falando sobre violino barroco. Eu vou deixar desligado, pode deixar. Mesmo porque é mais fácil de ver o convidado, né? Isso, eu vou fazer.
tentando tocar música barroca com arco barroco, sem o conhecimento do... Aí, Luiz Otávio. Ei. Vamos entrando. Voltando, Luiz Otávio Santos com a gente, falando sobre a coisa que eu quero que ele fale, sobre vibrato. Ei! Eu vou tirar os comentários. Tá. Porque acho que os comentários estão bagunçando um pouquinho. Mas estávamos falando então de vibrato e... Tá, então eu estava falando, na verdade, da messa de vote, mas é para chegar no vibrato, pode ser? Pode, mesa de vote, é verdade. Espera aí. Putz, grilo. Aí. Então, a mesa de voto eu acho importante falar, porque é uma coisa que parece, é a coisa da desigualdade. Quando Mozart fala, imagina lá na frente, a nota deve começar, ela tem um apogeu, ela cresce, ela tem como uma vida, e depois ela morre e vai embora. Então, essa que se tornou uma caricatura, dois sinais de... Isso aí é uma coisa muito dada, uma coisa que não quer dizer... Né? Então, essas gravações antigas tinha muito essa coisa do barroco, de tocar... Qualquer um que é violinista preza o arco bem feito, né? Uhum. Isso, a nota tem que ter um... Seja ela longa ou seja ela curta. Ou seja, a nota curta, ela tem essa vidinha. Né? A nota curta é como se fosse a nota longa, cortada e só usando um pedacinho dela. Né? Então, isso já serve de conceito de embelezar a nota. Você pode, com uma boa técnica, fazer uma nota... Tá ruim isso aqui. Uma pequena... Ela é melhor, mas ela é melhor do que uma nota A, porque ela quer dizer alguma coisa. Pelo menos ela tem uma intenção. Né? O vibrato entra como um plus, como um ornamento. Né? O vibrato é usado como um tempero, como uma preciosidade. Se eliminar esse tempero, é como se a comida faltando o mais importante. Né? O vibrato era parte da escola de canto. Né? Os órgãos originais têm um registro quase sempre que chama vox humana. Você puxa, e aí, é claro, uma coisa mecânica, e aí o som fica... E às vezes era chamado de trêmolo. Muitas vezes o vibrato confunde muitas palavras, ele era chamado de trêmolo. Ou seja, isso é uma coisa vocal, é uma coisa natural da voz, de vibrar. Oh! Ninguém quer cantar, né? Então, toda boa técnica, todo bom cantor vai como um elemento de embelezamento. Então, todo instrumento também pode usar isso, pode, né? O gemido fala que tem que ter vibrato em toda nota, quer dizer, tem né? Ninguém fala, na verdade, que não pode, né? Os tratados são muito incompletos, eles nunca dão o caminho das pedras completo. Isso faz parte um pouco da tradição mestre-aprendiz, né? Não vai dar de graça o segredo, né? Mas a questão do vibrato, eu acho que ele entra para ajudar essa de vote, esse... Tudo é para imitar a voz humana. A ambição maior dos instrumentos era imitar a voz, o instrumento par excellence, mais perfeito. Daí vem o termo cantabile, né, que é de cantar. Né? Sim, de cantar. Quer dizer, a perfeição instrumental para a época era o instrumento, fazer o instrumento falar e cantar, porque eles não faziam distinção. Né? Parlar é a coisa da retórica. Você canta, mas também você recita. E tu não achas também, perfeito, eu acho que o vibrato, eu falo para os meus alunos, o vibrato vem de vibrado e a corda está vibrando, então é um aspecto que complementa o outro, né? Mas tu não achas também que tem uma questão acústica no linear da história, em que os teatros ficaram maiores e tudo ficou maior e menos achatado o pé direito, mais achatado o pé direito,
e o vibrato, para ser mais notado, essa é uma das explicações. Ele precisa ser mais notado, mais homogêneo, digamos assim, e tem a ver também com a conexão da música que foi acontecendo, né? No romantismo, de fazer as linhas maiores, mais conectar, e aí mudou o arco, enfim, é uma história muito gigante para falar aqui, mas tu não achas que tem a ver também, esse é o meu ponto, a ver com a acústica, de onde se está tocando? E aí você falou a coisa da igualdade, do égalité, né? Aquela coisa do homogêneo, uniforme, envolve também o vibrato homogêneo uniforme, né? Porque como o vibrato é um indicador também emocional. Ele não é só uma coisa de som, sabe? Ele tem se você faz um vibrato lento, você dá uma ideia de mais lânguida, mais coisa, né? Então, isso era usado como um recurso expressivo, um recurso teatral. Então, essa flexibilidade do vibrato ou não vibrato, muito vibrato, pouco vibrato, era usado com muita categoria pelos bons violinistas. Né? Porque a história do vibrato, até no século XIX, a gente vê que não era essa... Demorou, sabe, para ficar essa vibração toda, né? Demorou. A gente vê gravações do Joachim antigo, ele vibrava muito pouco, na verdade. Dizem que ele estreou o concerto de Brahms, que ele vibrou 3 notas no concerto inteiro. Imagina esses concertos, Brahms, Tchaikovsky, tocado com essas cordas de tripa. Eu fico pensando, nossa, pobrezinhos. Porque uma coisa da corda de tripa, vocês notam, a gente luta o tempo inteiro com essa dificuldade. É difícil a cada nota fazer um som legal na corda de tripa. Essa dificuldade toda ela tem uma recompensa, eu acho. Quer dizer, os benefícios artísticos dessa dificuldade são grandes, não vale a pena o esforço. Mas assim, a corda de tripa ela pita, você raspa, o som sai impreciso. É assim, não tem assim, é com todas as famílias, é por isso que a gente está o tempo buscando outros diâmetros, mas é da natureza do violino histórico. Você tem que vencer isso, né? Vai para o agudo, soa menos, você tem que tocar mais decrescendo. Então eu fico sempre imaginando, porque realmente até o século XIX, com certeza, tudo era tocado com corda de tripa, né? Sim. Então, o que foi, Matheus? Você quer passar aqui? Espera aí, meu filho quer comer. Vai lá, Matheus. Matar fome. Então, esse é outro assunto, sabe? Da coisa do violino histórico. Eu estava falando, existe o violino barroco, existe um proto-violino, que seria o fim da Renascença, né? Que o nascimento, né, do barroco coincide com o nascimento do violino, né? O violino é o símbolo mesmo, né? Existe um violino de transição, poderia chamar de clássico, mas na verdade é praticamente igual ao barroco. E existe um violino romântico, que não é ainda moderno. A barra harmônica ainda é mais fina, né, mais curta. Então, assim, se a gente fosse xiita, existe uma graduação, assim como os arcos também tem, é que eu não acho que isso é necessário. A gente pode tocar um concerto de Mozart com arco barroco, como ao contrário. Isso, posso ir falar a história do arco barroco Por favor, o arco é uma coisa. Só que a gente vai ser cortado pelo Instagram daqui a 5 minutos, mas eu estou gostando de ficar mais alguns minutos depois. Mas fala um pouco, porque o que eu sei é que o Mozart escrevia para o pai dele dizendo que na orquestra que tocavam as músicas dele tinha de tudo. Era uma salada. Claro, né? Não é como os computadores. As pessoas não mudam, o celular, as pessoas não mudam todas assim, né? De uma hora para outra tudo igual. Vai indo aos poucos, né? Mas a história que eu quero falar é desse anacronismo. Eu tenho que falar isso. Já 30 anos, mais de 30 anos tocando violino barroco, eu estou falando assim, realmente como especialista. Não é um snobismo, tá? E não é um ataque. Tocar o violino moderno, com esse setup moderno, com essa incrível pressão das cordas e a corda de metal, com o violino barroco, eu considero isso como um experimento divertido. Um bom violinista pode tirar uma série de conclusões artísticas, mas realmente usar as duas coisas é realmente misturar duas ferramentas que não se ajudam. Estou pegando aqui o outro, voltou moderno. Vai. Eu acho assim, como experiência, é excelente, mas você tem que concordar comigo que o som fica mais fininho, que o equívoco que pode acarretar que tem que tocar com a mão em cima e tudo mais curtinho, tudo isso é o não casamento de um instrumento que tem uma natureza, que tem uma resposta, com outro que também tem uma outra resposta. Quer dizer, a gente só entende o arco barroco porque ele é desse jeito quando a gente junta, quando tem um contato com a corda e com a tensão do violino barroco, a gente fala,
quando a gente faz o contrário, eu sei porque eu experimento. Quando eu, né, o som filé, a busca do som bem feito, ele tem um peso suficiente para esse tipo de natureza, né? Então, quer dizer, a busca é a mesma do que o violino moderno com arco moderno, quer dizer, é o mesmo tipo de trabalho técnico, né? Então, eu acho que a gente pode perfeitamente tocar música barroca com o arco moderno e o violino moderno, sem tentar imitar o violino barroco. Eu acho que isso é a maior das caricaturas, né? O travesti, né? Eu acho que dá uma coisa linda e elegante e coerente, né? E sem de equívoco com o arco moderno e o violino moderno. Eu já vi várias vezes. Quando eu vou reger orquestras modernas, eu sugiro isso para o pessoal e o resultado é imediato, porque está todo mundo com as suas próprias ferramentas, ninguém está usando uma roupa apertada. O que eu aconselho é que, se a paixão por esse jeito de tocar continuar, se essa curiosidade, essa ansiedade continuar, eu aconselho fazer experiência total, imersão, que transforma a gente para sempre e para melhor, porque o violino barroco faz a gente ter mais cuidado com a mão direita, faz a gente pensar mais afinação com as terças puras, as sensíveis, porque vibrato dosado necessita de uma consciência de onde é que você está colocando. Né? A experiência do barroco é maravilhosa, mas ela tem que ser feita na sua totalidade, senão pode gerar uma conclusão equivocada. E em relação à improvisação, calma aí, vamos fazer o seguinte, eu vou desligar a live e vou ligar de novo. Aí tu entra de novo, a gente vai falar sobre improvisação. Poderes falar um pouquinho sobre improvisação? Claro. Então tá, gente, fiquem aí, voltem, hein? E aí, pessoal, voltamos aqui com a live com o Luiz Otávio Santos. Ele estava falando sobre vibrato no final da primeira parte e agora nós vamos falar sobre improvisação. Tá aí o pessoal chegando. Muito obrigado sempre aí pela audiência de vocês. Eu acho que eu sempre acabo aprendendo muito com os entrevistados, convidados. Então, assim, a live passou voando ali, ó. A Pamela escreveu. E é verdade, porque quando tem tanta informação e é tão interessante, a coisa vai lá e vai embora, né? Então, vamos esperar aqui o Luiz Otávio Santos chegar. E eu tava com o arco barroco na mão, mas ele tem total razão. É legal para dar aquela experimentada, aquela, né, brincada, ver que tem realmente a ponta é mais leve, que o arco é mais curto. Mais 3 horas, por favor. Não. É muita coisa. E já vou falar um pouquinho sobre amanhã, né? Amanhã temos um convidado super especial, que sou eu mesmo. Vai ser só eu amanhã. Então eu acho que é muito especial. Não, tô brincando. Vamos falar sobre vibrato e vibrato romântico. Na verdade, vibrato a gente tá vendo aqui que pode ser, aí o Luiz Otávio, pode ser o vibrato barroco também, né? Por que não? Mas mais aplicado ao conceito romântico, tá? Luiz Otávio está chegando aqui, vamos lá. Aí, voltamos. Luiz Otávio, então, vamos falar um pouco sobre improvisação, o que dá para falar, porque eu sei que também é um assunto super vasto, assim como é o vibrato, como é a produção sonora. Então, assim, é só para dar uma palhinha mesmo para o pessoal escutar conceitos novos. O conceito básico que um caminho de vida é que a partitura é sempre incompleta, né? Havia um consenso, um pouco como jazz ou como forró, de que o que está escrito é sempre uma notação esquemática. Muitas coisas já são sabidas, já são conhecidas, e não precisa ser de novo. Isso veio depois, com o ensino metodizado, e de uma certa forma, um emburrecimento do músico, que precisava ser orientado a cada momento o que fazer. Na época antiga, né, do ancião regime, um crescendo era implícito pela linha musical, né? Um salto muito grande dentro de um adágio, às vezes sugeria que você tinha que fazer uma coisa, né? Então as partituras vinham esquemáticas, básicas, e a gente tinha que os músicos tinham que completar ou também contribuir com a peça, porque existia muito essa coisa do compositor-intérprete, né? Então a ideia do improviso tem a ver também com a composição. Então os instrumentistas também sabiam compor, que é uma coisa que a gente tem que recuperar, né? E cada época tem o seu
seu gosto, o seu código de ornamentação. A gente, quando vai estudar música antiga, a gente aprende. No início do século XVII, tem um gênero de ornamentação específico, que chama diminuzione, né? Já no início do século XVIII, na época de Corelli, por exemplo, tinha um outro desenho de improvisação, de ornamentação, né, que chamava fioriture, né? Floreios, né? E por aí vai. E a gente tem, por exemplo, a música de Bach. Bach era um cara muito, né, severo, né, com a notação musical. Ele embutia a ornamentação na notação, né? A gente tem as partitas daquilo ali, tudo é Corelli, né? E a gente vai pegar as sonatas de Corelli. Eu gostaria de funcionar, que eu colocasse aqui a partitura de um adágio de Corelli, bem perto de vocês, como ele publicou, ou seja, tudo simplinho, e eu toco com ornamentação. Será que vai dar certo? Será que é bom isso? Vamos ver se a gente consegue. Põe na frente aqui pra gente. Nossa, muito legal isso. Porque o Luiz Otávio ele vai mostrar a improvisação que não está escrita, obviamente, porque está sendo improvisado, mas dentro de certas regras sempre, né? Não é uma coisa assim, vou inventar a música Tem uma totalmente linha, moderna. inventar qualquer coisa. Existem desenhos musicais que a gente vai colocando dentro do bolso, assim, como um repertório, entendeu? É uma paleta de recursos que a gente vai memorizando, um pouco exatamente como o jazz. Eu acho que tem uma analogia. Nossa, que letra bonita isso aí. Isso aí é manuscrito? É um facsímile da edição das sonatas do Opus 5 do Corelli, que foi um marco. Isso aqui vendeu que nem revista em quadrinho. Foi um paradigma, todo mundo começou a imitar, quer dizer, o início de uma outra era do violino. O negócio, Luiz Otávio, é que tá tudo ao contrário aqui por causa da câmera. Mas tudo bem. Só dá uma apontada onde é que tu vai começar. Eu acho que é na terceira linha, né? Isso. Aqui é o seguinte, vem junto com o baixo contínuo, tá? Então a linha do violino é essa aqui. Então a gente vê que é uma linha muito simples. Notinhas brancas, fica parecendo que é uma música facilzinha, né? E aí vai contra a ideia que se falava que Corelli, quando tocava, saía chamas dos olhos e que faíscas, e que era o violista mais célebre da Europa e que, bom, chamado sempre com a alcunha Senhor Ilustríssimo, Maestríssimo del Violino Arcangelo Corelli, ele era sempre tratado dessa maneira. Aí você vê, ué, o que é isso? Que musiquinha fácil. E aí, alguns anos depois, o mesmo editor dessas peças, dessa edição aqui, ele publicou com os ornamentos que ele falava como Corelli tocou. É claro que 15 anos depois, não pode ser, é meu telefone sem fio. Mas é um dos bons exemplos que a gente usa para aprender a forma de ornamentação dessa época, que chama fioriture, né? Eu vou tocar. Ai. Bom, vocês leem ao contrário, só para vocês terem uma ideia, o que o tá branco aí, o que tá simplista, não é nada disso. Só para dar uma ideia ali, a terceira linha para a gente que está assistindo, da direita para a esquerda. Vamos ler árabe, música árabe aqui.
bravo, bravo, bravo. Não deu para acompanhar muito bem com a partitura, o início deu, mas muito lindo. Nossa, muito lindo. Bom, a técnica da fioritura, assim, isso pode ser muito elaborado, pode ser muito mais do que isso, né? Isso era a forma de virtuosismo, né? Você fazer uma coisa muito elegante, mas muito elaborada, muito, né, intrincada, e ao mesmo tempo bela e cantada, né? Então é difícil você combinar as duas coisas. Virtuosismo nessa época era sempre limitado pelo compromisso da elegância, do bom gosto, né? Nunca uma coisa, né? Existia uma coisa que vem da Itália, lá da Renascença, uma palavra que eu gosto muito de usar com meus alunos, que chama sprezzatura, que é um jeito de fazer as coisas mais difíceis como se elas não fossem nada. Isso é uma prova de domínio. Pode escrever sprezzatura. Nossa, muito lindo. Eu adoro. Toda vez que eu escuto Corelli, eu entro num outro mundo, assim. Eu acho Corelli perfeito. É apolíneo, né? A diferença de Corelli para Vivaldi é justamente essa estrutura, esse domínio, né, do senhor do violino, né? E não é moleza. No barroco, olha que tem 30 anos que eu convivo com isso, dando aula, as sonatas de Corelli, elas são sempre um ensinamento, elas estão sempre tratando, é a corda dupla, é a fuga perpétua, são esses cantables. Travou de novo. São os comentários. Eu vou tirar o comentário. Olha, o pessoal pegou sprezzatura, tá? Eu vou tirar os comentários agora. Tirei os comentários. Muito lindo. Ah, e aí eu perdi o som de novo. É o mesmo problema. Entra, sai e entra. Nossa, mas é muito lindo. Quem puder escutar essas sonatas de Corelli, tem os concerti grossi também, são maravilhosos para orquestra, e Corelli é incrível. Assim, é bem diferente de Vivaldi, como ele falou. Vivaldi é mais simples, tudo é mais simples, mas Corelli tem uma beleza, uma coisa impressionante. Pena que tá caindo todo. Eu tenho que ligar os comentários para saber se ele entrou. Vamos ver se ele entra de novo. Ih, agora tem que... Gente, não tá incrível? Não é incrível esse mundo, Luiz Otávio? Vamos lá. Então, eu vou fazer mais uma pergunta para ele. E aí vocês vão fazer as perguntas. Deixa eu tirar os comentários. Só para terminar, porque senão fica... A ornamentação, a gente convive com poucas fontes, quer dizer, o barroco é todo feito assim de... né? Existem várias fontes de ornamentação feitas, que a gente, graças a Deus, se apega a elas para justamente aprender esse sotaque, né? Porque, no fundo, são fórmulas que ficam sendo repetidas, que a gente vai aprendendo, né, colocar elas na hora que a gente quer. Então, a criatividade se baseia nisso, numa espécie de repertório de figuras, né, de invenções para fazer esse ornamento, para ficar no estilo, né? Mas também a gente aprender a ler a partitura de uma forma mais criteriosa nesse sentido. Por exemplo, isso, na verdade, já é a versão ornamentada, como o Corelli. É igualzinho, né? Sem tirar nem pôr. O que eu faço muito com os meus alunos é a gente buscar o que chama em retórica inventio simplex. É a versão mais básica, mais esqueleto que está ali, para a gente depois entender o que é justamente o enfeite, né? Então, isso aqui seria... Pode ser ainda mais básico do que isso. Do que eu fiz, entendeu? Aqui já tinha uma projetura, pode ser mais, mas pelo menos não é banal. E depois subindo, já mostra que o compositor sabe fazer uma coisa com uma certa variácio, né? Só que é como o Corelli lá, é muito bobinho, né? Não é que não é bobinho, é um esqueleto. E daí... É o esqueleto. Então, as peças de barra, as peças de cravo, então, que são super elaboradas, elas são uma grande fonte de ornamentação. Como é que a gente ornamenta? Porque ainda são coisas sublimes. Mas se a gente aprende a identificar aquilo como ornamento, não só a gente vai tocar melhor, mas também a gente vai aprender a usar isso em outro lugar, né?
Isso vale até para Mozart, né? Mozart tem um grande... Fantástico. Tu achas que é um bom exercício, então, pegar esse adágio, o grave da segunda sonata e tentar reduzir isso? Sem dúvida. Inclusive, é um desafio ao nosso conhecimento teórico de harmonia, de lógica, de fraseado. Porque aí a gente vê o quanto que a gente consegue compreender da pontuação mais essencial da música, né? E às vezes a gente se perde bastante, porque existe essa leitura muito linear, né? A gente precisa ler mais verticalmente, né? A música como no violino barroco, eu prego muita coisa de você pensar o dedilhado sempre como um alaúde, como um violão. Então, isso Claro. facilita muito a solução para dedilhados, porque não é sempre uma nota depois da outra. A gente toca acordes, a gente toca harmonia. Nas sonatas e partidas, isso acontece o tempo todo e a gente resolve pelo menos metade dos problemas se a gente mantém sempre a mão tocando o acorde, a harmonia daquele momento. Né? E, na verdade, é isso. É só quebrado, né? Uma nota aqui e ali. Né? Isso faz parte também da gente reduzir a peça ao básico. Perfeito. Luiz Otávio, tem mais uma pergunta e depois eu queria abrir para as perguntas do pessoal, mas aí eu tenho medo de travar também aqui tudo de novo. Para quem quer começar a brincar com o violino barroco, qual seria assim o início? O que tu dirias assim? Tá tocando, a pessoa já está tocando um concerto romântico, digamos assim, Bruch. Já está num nível em que conhece bem as posições, já toca cordas duplas, já domina mais ou menos. Obviamente num outro estilo, né? Mas assim, para quem tem nossa, eu tô achando tão lindo isso, eu gostaria de começar. Aonde começa? Fazendo. É a busca, a intenção realmente artística, tipo, acho bonito isso, eu concordo, eu sempre achei que aquele jeito de tocar não estava bom, então por aí. Então essa história da experiência com as ferramentas, ela pode ser gradual, ela não está errado. Por exemplo, começar com o violino moderno e fazer, né, uma brincadeirinha com arco barroco, seria um passo porque você já tem um contato com uma meia ferramenta. Eu faço isso com os meus alunos de violino barroco, às vezes que entram para estudar comigo na EMESP, não tem um instrumento barroco logo de cara, né? Então, depois o outro passo seria pegar o próprio instrumento, ou um outro que tiver assim, né, sobrando, coloca a corda mi e a corda lá de tripa, porque aí vem o começo da tortura, de desafiar a corda de tripa, que é orgânica, ela está viva. Então, cada dia ela está de um jeito. Quando você abre o violino, assim, como é que vai estar aquela corda, né? Você não tem a garantia, né? Ela envelhece, né? As cordas envelhecem de velocidades diferentes. Então, ter as quintas aqui é um tormento. A minha fica velha mais cedo que a lá, né? Então, isso é o segundo passo, né? O terceiro passo seria, de repente, arrumar um violino barroco mesmo, né? Porque aí tem a tensão correta, aí você vê a lógica de todo esse equipamento, né? Então, pode ser aos poucos. Mas o que mais manda é aqui. Por isso que, às vezes, eu vou fazer masterclass para violinistas modernos, eu faço muito. Primeira coisa é quebrar essa barreira de achar que tá errado, que ali não pode, que aquele ali é um monstro, então, tipo, é um doido, Não, né? porque eu vou te dizer, sinceramente, o meu contato com música barroca é por tratados, porque eu escrevi uma dissertação sobre a Chaconne de Bar. Então, assim, tratado. Aí tu fica assim, regra. E eu sempre fiquei assim, não, eu não vou tocar isso aqui porque é muito cheio de regra e eu preciso parar para estudar. É assim ou não deve ser assim? Claro que não deve ser assim. Claro. O Leonhard, que é o mestre do cravo, né, o pioneiro aí da música antiga, junto com Harlan Kut, ele falava uma coisa assim que eu ouvi e eu nunca esqueci. Tipo, a gente aprende muito para depois esquecer na hora de tocar. Isso é muito importante. Então, toda informação, ela é só uma espécie de vitamina, uma espécie de alimento para depois fazer o que interessa, que é ali a hora do momento do vamos ver. Se por acaso a gente for obrigado a abandonar algumas coisas na bagagem do balão, por acústica, ou por medo, ou por ainda insegurança, porque aquilo não está ainda muito bem downloadado na cabeça, não importa. A performance, como é que fala, a entrega do discurso, né, sonoro, do discurso, a mensagem de bar, ela pode ser adaptada de acordo com o que tem, né? Então, quer dizer, o nível da gente eu sempre falo isso, a música sai daqui, não sai do instrumento, né? Então, essa informação toda, sim, ela é necessária porque ela não pode ser desconsiderada, né? Mas ela tem que ser usada com uma alegria, sabe? Eu costumo pensar sempre assim, de 3 línguas, aliás, muito importantes para a filosofia, inglês, francês e alemão, né? Que são línguas da base.
eles têm a mesma palavra para tocar e brincar, né? Play, jouer, spielen. Então, essa igualdade entre tocar e brincar, que eu acho que é uma coisa importante. A gente tem que tocar como se estivesse brincando. Mas brincando que nem criança, que também é outra coisa importante para a gente ter dentro da gente, né? Você já viu criança brincando? Coisa séria. Então não é brincadeira de brincando para fazer qualquer coisa, é a brincadeira no sentido mais profundo, mais alegre, com alegria. Então quando a gente toca, toda essa informação, ela tem que ser usada ou descartada, porque a gente tem que brincar. Perfeito, perfeito. Luiz Otávio, eu vou abrir para perguntas. Pode ser que tranque tudo e que perca o áudio e tu vai ter que voltar de novo. Mas eu vou precisar que algumas pessoas façam algumas perguntas aqui. Então, eu vou abrir lá. Pergunta. Vamos lá. Temos alguma aí? Daqui a pouquinho começa a chegar. A Mariana pergunta como você aprendeu tantas línguas assim? É mais fácil que aprender violino. Olha só, desculpa. Oi. Tá ouvindo? Não, estou escutando. É porque alguém já fez uma outra pergunta que eu achei super interessante. Pode sugerir violinistas barrocos para ouvir? Quem que tu admira assim, para escutar? Olha, a história da música antiga também mostra que não há uma categoria, sabe, uma espécie de padrão. O grande barato é justamente que cada um está buscando e às vezes as coisas divergem de uma maneira assim, muito opostas, né? Então existem várias maneiras de tocar violino barroco. E eu acho que a gente tem que aprender a apreciar e assim respeitar, né? E tirar também o bom resultado que cada um desses violinistas obteve com a sua própria trajetória, né? Então tem, por exemplo, só de falar em termos de escola, por exemplo, na Holanda e nos Países Baixos, ali na Bélgica, essa técnica que eu sigo, que é essa chama tune-off, né? Que é a de não encostar no violino, que envolve uma reformulação total da técnica de mão esquerda, né? Porque você não encosta, né? Esse é o mundo X. Tem um outro mundo, que é na Alemanha, que vem até de uma tradição do Reinhard Goebel, da música antiga, que já todo mundo tocando, encostando, e que tem um jeito, uma técnica de ar completamente diferente e outro tipo de som, outro tipo de abordagem. Na Inglaterra, por exemplo, desde muitos anos, existe um jeito, um gosto muito específico do inglês, um jeito de tocar também, um jeito do arco. Então a gente tem que saber, no fundo, da onde está vindo isso, para não parecer que tipo, são coisas isoladas. Existe já uma tradição de música antiga, desde os anos 50 para cá, houve um renascimento de uma tradição morta, coisa mais maluca, né? Então, por exemplo, na Inglaterra, tem violinistas maravilhosos, a Monica Huggett, né, a Rachel Podger, né? Só para vir agora, né? Da técnica Tinoff, eu tenho que falar sempre do meu professor, porque é um filósofo, um som que desafia a quebra de todas as tradições. É um som esquisito, né? Mas é um homem que fez um salto quântico para frente nessa história toda e vale a pena. Realmente é filosofia em forma de violino, né? E outros, François Fernandes, que é um grande companheiro meu, que foi aluno do Sigsvall também, que toca Capricho de Paganini sem encostar no violino. Ele prova que é possível tocar bem desse jeito, né? Na Alemanha, isso não é uma deficiência, na verdade, isso é uma opção, né? É tão difícil. Eu vejo muitos violinistas modernos se estrepando nas mesmas passagens do que o que seria aqui com o violino. Quer dizer, a dificuldade do violino, na verdade, é a mesma. Se você domina aquele sistema técnico, você vai continuar tendo que enfrentar as mesmas dificuldades da partitura, né? Então, na Itália também, hoje em dia, tem um jeito, né, que é o Giuliano Carmignola, o Fábio Biondi, né, o Enrico Onofre. Todos esses têm que ser visitados. E pouco a pouco, você escolher qual que você tem mais afinidade. Também não se perder, porque não é uma loucura. Esse negócio não é uma doideira. Existe um critério, mas é muito variado e as pessoas têm que entender e, de repente, fazer do que gosta mais, principalmente na hora de aprender, que não dá para tocar de todos os jeitos. Tem que seguir uma linha para lá na frente, ou desistir ou mudar, né? Uhum. Cara, é uma chuva de perguntas que eu realmente, assim,
Para quem lembra do show da Xuxa, ela ficava numa montanha de cartas. Eu tô me sentindo assim, pegando uma cartinha, porque Alguém falou, alguém falou que a Mandine Beyer, é maravilhosa. Para quem não sabe, a Mandine foi minha aluna de violino barroco em Bruxelas. Hoje ela é mais olha, famosa, mas ela foi minha aluna lá. Então, é isso. que legal. Deixa eu ver, assim, Harnoncourt, maravilhoso. É, aqui, alguém me escreveu aqui. Você poderia indicar materiais de música antiga para que a pessoa possa ter uma base para poder começar a abordar a prática? O que seria um material, assim, tipo, pegar essas sonatas de Corelli, ou é muito difícil para quem Não, está começando? E Handel, as sonatas de Handel. aquilo é muito feinho, né? A sonata de Handel é muito Chato pra burro. Mário. O Handel tem uma coisa assim que a gente tem que saber que o cara era uma fábrica, tem uma coisa comercial nele muito forte, ele sabia vender. Então ele às vezes vendia uma música que era preta por ter, né? Tem obras-primas, mas ele tem coisas que na verdade são rotineiras, né? E as sonatas de violino não estão entre Que coisa maravilhosa escutar isso de ti. Porque eu sempre achei assim, meio. Tá, tem que improvisar em cima. O violinista, aquele inglês maravilhoso, gravou. Assim, Andrew Manze. Andrew Mendes. Gravou, é bonito, mas assim, não é tão lindo quanto Corelli pra mim, né? Vamos ver se Claro. tem outro. Por exemplo, essa coisa da ornamentação, a gente faz às vezes para ajudar a música, para ela ficar melhor, para ela ficar menos feia. Pois é, essa é a pergunta aqui do Kanji. Por favor, Luiz, fale da relação de língua e de composição em termos de retórica, linguística e articulações. Desculpa, não é a pergunta dele, mas a pergunta dele é muito boa. Pode falar um pouquinho sobre isso? É muito vasto. É enorme, mas assim, dá para fazer uma caricatura. A língua italiana é o cantabile, né? Os italianos, a coisa do som, é bonito de ouvir, né? Então, por isso que a música italiana tem a coisa do adágio e da fioritura, né? Da linha bonita, eloquente, né? Pontuada, mas também cantada, né? A língua francesa, você já vê que é a coisa da pontuação, da métrica, né? Je vais faire de l'un, papam, papapam, papapam. Então, por exemplo, a música de dança, que é uma característica do estilo francês, cai como uma luva nesse jeito de falar que é pontuado em métrico e nada cantável. É uma coisa muito mais linear, né? E isso, só para dizer dos dois estilos mais assim, estereotipados do barroco, o italiano e o francês, são dois pilares, né? Depois eles se misturaram. Assim, os alemães, por exemplo, Bach, ele misturou o italiano, né? Mas isso vai longe. Vai longe, vai longe. Como faço para estabilizar o violino chin-off para ele não balançar? Ih, tá travado. O teu vídeo tá travado. Gente, muito obrigado pelas perguntas, mas hoje tá difícil aqui. Perdemos o som. Dá trava. Volta, volta. Tá mais difícil, gente. Hoje tá mais difícil de fazer a live aqui por questões tecnológicas, mas é um assunto fascinante. Alguém perguntou aqui, mas eu acho que chegou atrasado, sobre se é importante ler antes ou depois os tratados. Eu acho que ele falou, pelo que eu entendi, me corrijam, mas ele falou assim: se joguem, peguem a música que vocês gostam de escutar e tentem tocar. Né? Com um violino, né? Com um ajuste barroco e o arco também, né? Eu acho que isso seria super legal. Vamos ver se o Luiz Otávio Santos está aqui. Go live. Continuar mais um pouquinho, gente, que esse assunto me interessa profundamente. Hoje eu vou fazer. Foi? Voltamos. Eu vi alguém falando aí, divulga tua tese de doutorado. Tá bom, eu depois posso falar, isso é um bom material, porque eu fiz uma tese de doutorado na Unicamp sobre o paradoxo do ensino do violino barroco na instituição moderna de ensino, sabe, no conservatório. Porque o violino barroco é a antítese do método. O método foi inventado no Conservatório de Paris, no ensino uniforme, regular, sistemático. Antes disso, havia tradição mestre-aprendiz, né? Cada lugar tinha a sua tradição, de tradições praticamente impossível de você traçar, né? De você fazer um rastreamento de quem tem, né? Uhum. Então, essa
essa tese fala justamente desse paradoxo e de como a gente pode aprender com esse paradoxo, mantendo a cabeça lúcida de que não existe o jeito de tocar violino barroco, mas justamente a intenção de transformar o jeito de tocar. Perfeito, perfeito. E fala um pouquinho, estão perguntando aqui, e pessoal, por favor, agora não apertem mais os coraçõezinhos, que eu acho que o coraçãozinho é que está dando, e eu sei que está todo mundo amando, mas não apertem mais o coração, tá? Porque isso aí está travando um pouco a nossa ligação de hoje. Qual é a frequência de afinação do violino barroco? Ele está perguntando se difere do moderno, provavelmente ele não sabe, mas poderias falar um pouco sobre a afinação do violino barroco? Todos os instrumentos barrocos, quer dizer, o diapasão, que existe, assim, a afinação a gente pode às vezes confundir com temperamento, né, com jeito de afinar. Aí, no caso, a gente fala de diapasão. Existiam tantos diapasões na época barroca quanto tipos de instrumentos. Quer dizer, a gente fica com uma coisa hoje moderna, meio estereotipada, que é fruto da nossa mentalidade meio positivista, do é aquilo, é aquilo. Ah, então o barroco é 415 Hz. 415, que é o que eu estou agora, equivale a meio tom abaixo do Lá 440. Só que depois de tantas pesquisas e décadas, a gente sabe que na época barroca existia o 465, que é si bemol, que é meio tom acima do Lá, que era chamado tono de chiesa, tono de corneto. Todos os órgãos na Europa inteira eram afinados nesse tom alto. Existia também o tom do Opéra, que era a Ópera de Paris, que era um centro mesmo, um epicentro. A afinação lá era 392 Hz, um tom abaixo do 440. Uau! Depois a afinação do clássico, de transição para o século XIX, que era um quarto de tom abaixo do 440, que era o 430, que é para Mozart, Beethoven e por aí. Então, assim, quando a gente toca no barroco, a gente está acostumado a abolir aquele conceito de ouvido absoluto, porque não tem mais absoluto. O que é um lá? Lá, 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 lá. E uma coisa muito gostosa de saber é que assim, as cordas de tripa, elas se prestam, você vê a história, a ferramenta adequada. Só a corda de tripa tem essa flexibilidade de você subir um tom, ou descer um tom. Se uma corda moderna, ela se parte, porque ela foi concebida para aquele diapasão padrão, né? No barroco não existia padrão. Os instrumentos de sopro, que são os que a gente usa, que tem um diapasão mais ou menos fixo, você encontra todos os de 400, 405, 417. Curioso que é muito raro o 415, que só tem esse número porque os transpositores nos instrumentos de teclado, ele muda meio tom, ele muda uma tecla. Então vai de 440 e 415. Mas na época, o negócio flutuava. Às vezes um virtuose da Itália, que tinha um diapasão e ia tocar na França, o que eles faziam? Eles transpunham a peça inteira. Ele tocava no outro tom e a orquestra no outro. Bach faz muito isso nas cantatas. Mas para não desafinar o instrumento. Hã? Para não trocar o diapasão do instrumento. Isso, não, porque às vezes um virtuoso só tocava no instrumento dele, não ia pegar uma coisa desconhecida, né? Sim, mas eles não reafinavam o Lá, não baixavam, não subiam? No caso, não, porque é o diapasão oficial daquela orquestra de Paris, e aí vinha o fulano lá de Cremona, com o oboé em 440, então o que ele faz? Simplesmente transpunha. A prova mais contundente disso são as cantatas de Bach, a gente tem aquela coisa sacra. Se você olha nos manuscritos, até na boa edição, às vezes a gente encontra três tons. Ele escreve o baixo contínuo, vamos fazer uma conta, ela vai estar errada, mas tipo em Fá maior, os sopros vão estar em Mi bemol, e as cordas e o coro em Mi maior. Por quê? Porque o órgão estava em core tone, um tom de órgão. Os sopros eram instrumentos franceses, porque todos, oboá, flûte traversier, eram instrumentos franceses que foram para a Alemanha, ou seja, estavam lá naquele diapasão lá embaixo. E as cordas num diapasão padrão alemão. E o Bach tinha que escrever em outros tons para todo mundo se juntar. Isso vai... Que doideira. Alguém escreveu bem na hora. Que doideira. Que doideira. A gente Eu tem nunca que... tinha parado para pensar nisso. Perfeito, perfeito. Cara, eu acho que já deu aqui uma meia hora. Esse assunto aqui poderia durar, assim, até altas da madrugada, mas a gente tem uma vida também fora da telinha. Eu queria te agradecer imensamente pela tua disponibilidade de nos
brindar realmente com o teu conhecimento, com a tua experiência. E o pessoal está me perguntando se vai para o YouTube, se vai para o YouTube. Se eu tiver a tua autorização, posso colocar no YouTube? Claro. Tá, então tá. Então eu vou agora cuidar da tecnologia aqui, vamos ver se eu consigo extrair bonitinho e colocar. E, nossa, não tem nem como te agradecer, assim, nossa, poderíamos realmente fazer isso aqui por horas. Eu falei que é o maior prazer, que você parece assim, um amigo brother que eu conheço há 20 anos. A hora que você chamar, eu venho, tá? Tá, nossa, então tá fechado. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Amanhã, então, aquele convidado especialíssimo, que vai ser eu mesmo, falando sobre o vibrato, mas um vibrato bem romântico, bem oscilado, que na verdade, eu acho que tu começaste falando, Luísa, toda né, a live aqui falando como é importante tu aprender bem o moderno para poder depois, né? Então, assim, às vezes eu noto que eu consigo ter mais controle porque eu fiz uma variedade de vibrados. Eu não sei se é uma coisa do barroco também ficar pesquisando amplitude, velocidade, mas enfim, é uma coisa que na escola moderna, digamos assim, a gente faz bastante, né? Então, amanhã vai ser a live do vibrato, apareçam. E mais uma vez, muito obrigado, Luiz Otávio, e até uma próxima. Até uma próxima.